Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que fez parte da enquete última que eu coloquei para vocês, né? Perguntando qual seria daqueles confrontos ali selecionados o mais importante, o maior na história do futebol brasileiro. E é por isso que esse vídeo tem esse título: qual é o maior clássico menor? Então, primeiramente, eu vou explicar por que eu chamo de clássico menor, né? E em sequência nós vamos aí analisar esses confrontos e falar um pouquinho deles. Eu fiz um vídeo perguntando qual é o maior clássico do futebol brasileiro. Vai ficar aparecendo para vocês ao final do vídeo a sugestão desse vídeo, né? Além de outros que eu vou selecionar e colocar aí na lista da descrição. Mas neste vídeo, em que eu falo do maior clássico do futebol brasileiro, não vou dar spoiler, mas vocês imaginam que a escolha seja em algum desses três, né? Fla-Flu, Grenal e Corinthians e Palmeiras. Mas eu explico lá por quê e qual, mas meu principal cuidado lá é ter calma, né, ao utilizar o termo clássico. Assim como eu falei naquele vídeo da Tríplice Coroa, né, em que nós temos, fulano conquistou a Tríplice Coroa, significando que conquistou 3 títulos no mesmo ano. Eu expliquei que esse termo vem sendo prostituído, né, mal usado. Não houve nenhum time brasileiro ainda que tenha conquistado a Tríplice Coroa, como ela é idealizada. É verdade que durante muito tempo o próprio calendário, a própria gama de competições nacionais no Brasil não permitia que chegasse a uma tríplice coroa, e aí, dentro do que era disponível, começou a usar esse termo, né? Principalmente o Cruzeiro, lá em 2003, é que fez propagar. Mas no vídeo eu explico, não, por que não? Nenhum deles ainda conquistou a tríplice coroa, e talvez o que mais chegou próximo disso, na verdade, é lá no começo dos anos 60, quando o Santos conquistou o Torneio Rio-São Paulo, a Taça Brasil e a Libertadores da América. Seria a única possível tríplice coroa brasileira já conquistada em todos os tempos. Também falei muito nesse vídeo dos clássicos, além da perversão do termo, né, porque você pega, e aí outro termo pervertido, que são os clubes grandes. Se decreta quais são os clubes grandes, diz que há 12 clubes grandes, e quaisquer confrontos entre esses times são chamados de clássicos aqui no Brasil, o que não condiz com a realidade absolutamente. Porque na maioria, se não na totalidade desses confrontos entre esses times, quando se trata principalmente de interestaduais, vai faltar o quê? Rivalidade. O máximo que nós temos de rivalidade entre clubes, rivalidade real, é Flamengo e Atlético Mineiro, clubes de diferentes estados. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Internacional. O próprio Palmeiras e Grêmio, que decidiram muitas coisas, não tem uma rivalidade como esses dois, e a desses dois aí é uma rivalidade muito mais unilateral, né? Tanto o Flamengo quanto o Corinthians não veem absolutamente Atlético Mineiro e Internacional como rivais verdadeiros, né? Isso não passa apenas pelo fato de considerá-los menores, mas porque não entende-se, é uma rivalidade unilateral. Há um ódio da outra parte por conta de uma específica situação, né? Galo com o Flamengo com relação à Libertadores de 81 e o Inter com relação ao Corinthians, o Brasileiro de 2005, que os fez enxergar nesses dois, talvez até rivais equivalentes a Grêmio e Cruzeiro, respectivamente. E da outra parte, não é nem próximo, né? A forma como o Flamengo vê o Galo nem se aproxima da forma como ele vê Fluminense, Vasco, até o próprio Botafogo, e tampouco o Corinthians enxerga no Inter um rival como o Palmeiras ou o São Paulo, até mesmo como o Santos. Então, o máximo que nós temos de rivalidade interestadual é Flamengo e Palmeiras, né? Por conta desses últimos 4, 5 anos que vem tendo uma disputa grande. A partir do Brasileiro de 2016, eles começaram não a protagonizar isoladamente, mas a se encontrar várias vezes em situações, ora indiretas, ora diretas, culminando na final da Libertadores de 2021, um épico, né, para o palmeirense
está esse título no mesmo patamar do que o Paulista de 93 e do que a Copa Rio de 51, para citar aí talvez as três maiores conquistas no sentido geral para o torcedor palmeirense. Então, e até pela força, pelo domínio que eles vêm impondo, embora neste ano aí o Flamengo não esteja acompanhando o nível, né? Mas tudo indica, em termos financeiros, em termos de elenco, que sejam os dois clubes e eventualmente um ou outro vai conseguir se aproximar, né? O Galo, o último vencedor, mora aí, né? Com Copa do Brasil, Brasileiro e até a Supercopa do Brasil, mas ainda não tem a massiva quantidade de conquistas em profusão que esses dois tiveram nos últimos anos. Então, nós não temos nenhum clássico interestadual. Isso que é importante ser lembrado. O máximo que nós podemos fazer, mas aí a gente teria que remeter ao passado e ser muito condescendente com várias coisas, é dizer que Santos e Botafogo, que decidiram a Taça Brasil de 62 e fizeram a semifinal da Libertadores de 63, que se tinha Pelé e Garrincha, né, as bases da seleção de 58, mas principalmente de 62, e aí tiveram, né, aquela final de 95, muito polêmica, mas é isso, não, e até pelas torcidas pouco representativas dos dois, no sentido geral, não pode ser colocados. Então, clássicos nacionais, de fato, vão acabar sendo no Rio de Janeiro, Fla-Flu, né, Flamengo e Fluminense e Flamengo e Vasco. Em São Paulo, o confronto entre o trio de ferro, Corinthians e São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, aí o Grenal e o Cruzeiro e Atlético. Esses são os clássicos nacionais, cada um no seu nível. Então, para nós falarmos de clássicos menores, a gente vai entender que, sim, são grandes rivalidades locais, tem uma certa tradição, né, que são os dois principais critérios para você começar uma conversa, é rivalidade e tradição. Mas nos outros critérios que vêm na sequência, que tornam os clássicos nacionais, e por isso são esses 7 que eu mencionei, que vai ser grandes decisões. Então, extrapolando aí os confrontos de campeonatos estaduais. Pode ser uma final de Campeonato Brasileiro, como até 2002 acontecia, uma final de Copa do Brasil, uma semi, uma quartas de final de Libertadores, algum outro confronto da Copa do Brasil mais afunilado, uma disputa aí nos pontos corridos, rodada a rodada, entre dois principais times, alguma vez que um time roubou a chance deste ser campeão, né? Mesmo que estava fora da disputa, mas venceu um confronto que prejudicou este na conquista dos pontos corridos. Então, tem que ter algum ou alguns grandes confrontos decisivos. Além disso, eu coloquei lá como disputa hegemônica, que é o que está acontecendo com o Flamengo e Palmeiras, que aconteceu em alguns períodos com Corinthians e Palmeiras, sobretudo ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, você vai entendendo que precisa de mais elementos. Um quinto elemento seria equilíbrio, né, nos confrontos, por mais que, lógico, não é o número de vitórias e derrotas, a menor diferença que vai determinar qual seja o principal clássico, mas é importante que, para você ser um grande clássico nacional, você tenha um equilíbrio. Você ter lá a diferença de 40, 50 vitórias, como acontece com Vasco e Botafogo, Santos e Palmeiras, por exemplo, você ter ali mais de 30 jogos de diferença a favor de um, é complicado você colocar como um grande clássico, né? Você vai ter um desequilíbrio natural ali. E um sexto e definitivo elemento é a presença cultural. Por presença cultural, naturalmente, eu vou puxar aí para a quantidade de torcedores. Então, para eu ter um clássico nacional, eu preciso ter torcidas nacionais. Mas mais do que isso, a presença no imaginário. E é aí que o Fla-Flu dá um grande salto, um grande ponto, se nos outros critérios ele tinha equivalentes, ou alguns até à frente, é aí que ele dá um grande salto, a ponto de em cidades, em localidades brasileiras, o jogo do Pebolim, né, ser chamado de Fla-Flu. E presença em peças, em filmes, etc. Corinthians e Palmeiras, por exemplo, Casamento de Romeu e Julieta, o próprio Boleiros, era uma vez o futebol, épico do cinema nacional, retrata muito bem Corinthians e Palmeiras com aquela frase que ele diz, né? Moça,
você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, né? Você não sabe o peso dessa situação, você não sabe o que isso significa. Então, a presença cultural, né, o imaginário, ser aquele top of mind, quando você pergunta às pessoas, os nomes que vêm à mente, Grenal, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, naturalmente. Então, portanto, nenhum desses confrontos que eu selecionei para mencionar aqui é um clássico, mas eles têm grande rivalidade, grande tradição, eventualmente tiveram disputas importantes, não de primeiro nível, mas disputas importantes. Então, eles são os clássicos menores, a saber, Atletiba, né, do Paraná, o Derby Campineiro, Ponte Guarani, no Nordeste, o Bavi, o Sport Santa Cruz e também o Sport Náutico, já vou falar sobre isso, o Fortaleza e Ceará, e lá no Norte, o Repá. Poderia mencionar, de repente, um Goiás e Atlético Goianiense, ou Goiás e Vila Nova, na verdade. Isso vai ter a ver, então, por que acontece essa situação. Goiás e Vila Nova é a maior rivalidade, talvez o confronto mais tradicional lá, né? Mas não tem nem de longe uma presença, né, em primeiras divisões. E aí surge o Atlético Goianiense, que é chamado de clássico do equilíbrio. Há uma diferença menor, bem menor, a favor do Goiás nos dois casos, mas a bem menor Goiás contra o Atlético Goianiense do que Goiás contra o Vila Nova. E agora eles estão se firmando um pouco mais sequencialmente na primeira divisão. O Goiás sempre frequentou, mas o Atlético Goianiense tem frequentado um pouco mais. Então, participações em Sul-Americana, agora na Copa do Brasil eles até estão tendo uma disputa. Então, é um confronto para a gente observar, mas ainda longe de todos esses outros. Lá no Recife, certamente o clássico popular é o Sport Santa Cruz. Se você pergunta para o torcedor de Santa Cruz qual é o maior rival, é o Sport, o torcedor do Sport qual é o maior rival, é o Santa Cruz. Mas há uma grande disparidade nos últimos tempos aí, apesar de alguma Copa do Nordeste vencida, o Santa Cruz é um clube que ficou lá Série C, Série D, né? Ele não frequentou mais a primeira divisão há muito tempo. O Náutico ele frequentou numa boa época, teve mais presença, uma sequência maior, então o esporte náutico até chegou a ter um pouco mais de relevância no aspecto técnico do que o esporte Santa Cruz. Mas, por eliminação, o fato de haver 3 clubes ali que não há um consenso muito geral quanto a clássico abrangente, embora o esporte Santa Cruz seja realmente o popular, mas não cumpre os outros todos os requisitos, também vão ficar abaixo da sequência desses outros aí. Então, nós fechamos para mencionar Repá, Fortaleza e Ceará, Bavi, Derby Campineiro e Atlético. Começando pelo Fortaleza e Ceará, hoje talvez seja o principal confronto. Você tem os dois clubes bem estruturados, os dois clubes na primeira divisão, ganhando coisas importantes, pelo menos no seu nicho, eles estão se revelando como os principais clubes, estão tendo mais sequência na primeira divisão, como falei, presença aí numa Sul-Americana, Fortaleza até na Libertadores, né? E confronto na Copa do Brasil, confronto aqui e ali. Então, hoje, se fazer um recorte dos últimos 3 anos, é o principal desses, pensando nas duas forças. Mas vai carecer muito da história. Houve até um tempo em que o Fortaleza não era nem o principal rival, né, do Ceará. O Ceará, até anos 60, poderia citar outros clubes como o principal nome lá do Ceará, nesse enfrentamento. Mas o Fortaleza vem numa crescente há muito tempo, né? E fica a recomendação qual é o maior clube do Nordeste. Esse vídeo também vai aparecer para vocês aí ao final. Mas então, por conta da história, o Fortaleza e Ceará vai ficar aqui desses 4 confrontos outros aí. Bavi, Repá, Atletiba e Derby Campineiro. Derby Campineiro talvez tenha tido o maior auge, o maior momento de 2 clubes ao mesmo tempo, talvez tenha sido de Ponte Preta e Guarani, a saber, final dos anos 70 até meados, reta final dos anos 80. O Guarani protagonizou mais, chegou mais longe, campeão brasileiro de 78, vice-campeão brasileiro de 86 e vice-campeão paulista de 88, num período em que o Campeonato Paulista era fortíssimo. Participa da Libertadores de 87 e de 88, né? O Guarani. Mas a Ponte, embora não tenha chegado tão longe, ela conseguiu ali finais de 77, 79 e outras ainda nos anos 80 contra os grandes times de São Paulo,
num período, repito, em que o Campeonato Paulista era ainda uma competição talvez até maior do que o Campeonato Brasileiro naquele período. A partir da Copa União, daquela celeuma, né? Sport, Flamengo, Clube dos 13, CBE, Guarani e etc., que começa o Campeonato Brasileiro a tomar um corpo e se firmar ao longo dos anos 90 como a principal competição do Brasil, né? Do país, não apenas o maior campeonato nacional, mas o grande campeonato. E aí depois a Libertadores passa a ter essa prevalência, né? Então, Libertadores e Campeonato Brasileiro, depois a Copa do Brasil, embora hoje ela também tenha sido bastante impulsionada. Mas o Campeonato Paulista tinha essa força, né? E a Ponte Preta tinha um timaço. Enfim, talvez tenha sido o maior auge de um clássico, né? Do protagonismo dos dois clubes. Há uma enorme rivalidade, os estádios, inclusive, são próximos, mas aí entra a questão de ser de Campinas. Então, uma torcida extremamente localizada, praticamente municipal, né? Se não dizer regional, talvez até uma torcida municipal, torcidas municipais. E o fato de a Ponte nunca ter conquistado um título de expressão, como você queira chamar, chegou, né, uma final do Sul-Americana, o Guarani depois foi para a Série C, enfim, eles estão meio no ostracismo. Então, não podemos colocá-lo como principal confronto mais, de forma alguma. Ou jamais pudemos colocá-lo como principal confronto, embora tenha tido um período de maior auge, como eu falei. Vamos lá para o norte, o Repá. É o confronto que mais aconteceu na história do futebol. Não sei se vocês sabem, mas são mais de 700 jogos entre eles. Então, é tradicionalíssimo e muita rivalidade também, né? Mas aí vai ter a carência de protagonismo. Infelizmente, não dá para dizer que o Paysandu, embora tenha tido sua Libertadores, ganhou do Boca lá dentro, o Remo, né, teve nos anos 50 algumas conquistas interessantes, até em âmbito internacional, mas não dá para dizer que eles tenham tido qualquer protagonismo no futebol brasileiro, absolutamente, né? São torcidas bem inflamadas, grandes, estádios lotados, então é um confronto mais tradicional e merece ficar para nós aí no top 3, como eu disse. Mas não tem nenhum momento tenham tido de protagonismo, de relevância, até mesmo de relevância nacional. E é por isso que não vai entrar para o nosso top 2. A saber, por exemplo, o maior confronto entre seleções de todos os tempos é a Argentina e Uruguai. E nós sabemos que a Argentina e Uruguai, embora seja um confronto respeitabilíssimo, ele não está no mesmo nível de Brasil e Argentina, até mesmo de Brasil e Uruguai, podemos pensar, ou de algum confronto entre as seleções europeias, como Alemanha e Itália, ou Brasil e Alemanha, Brasil e Itália, enfim. A gente entende que a Argentina e Uruguai pode ser o mais tradicional, mas não é nem o top 3, nem o top 5, talvez, de clássicos entre seleções. Então, fica esse exemplo aí para o reparo. Chegamos aos dois, Atletiba e Bavi. Eu entendo que, em termos de presença cultural, que foi um dos critérios que eu coloquei, o Bavi realmente está à frente de todos esses outros e está seguramente à frente, né? O termo Bavi é quase que do tamanho de um Fla-Flu, né? Maior do que Atletiba, o Repá, né? Para citar confrontos Grenal. Grenal e Fla-Flu estão consideravelmente acima, né? São os dois maiores nomes de confrontos, né? Corinthians e Palmeiras é derby paulista. Então, derby existem vários. Aliás, eu acho que em vez de chamar tudo isso de clássico, nós deveríamos chamar de derbys. Derby campineiro, derby paulista, derby curitibano e por aí vai. Mas o termo, né, Bavi, é tão forte quase, midiaticamente. Você tem grandes artistas famosos que torcem mais por Bahia, mas alguns por Vitória também. É uma grande representação, né? É o clássico do Nordeste, o Bahia é o maior do Nordeste, tem spoiler aí. Mas, enfim, presença cultural, certamente Bavi fica à frente. Mas nós temos que lembrar que o Vitória nunca foi, termos históricos, um rival à altura do Bahia. Ele esteve à altura do Bahia. Nos anos 90, o Vitória foi um clube muito forte. E chegou a adentrar na década de 2000, fazer, por exemplo, uma final de Copa do Brasil de 2010. Mas houve um período em que houve uma equivalência entre eles. No mais, o Bahia sempre esteve e está consideravelmente à frente. Não pode a gente pensar no Vitória como um equivalente ao Bahia.
Aliás, o Ceará, e novamente nesse vídeo, qual é o maior clube do Nordeste, é também maior do que o Vitória, muito embora mediaticamente as pessoas pensem mais no Vitória do que em outros clubes, além de Bahia e Sport, quando se trata do Nordeste, né? Talvez agora Fortaleza, enfim. Mas o Vitória, ele não é, repito, um equivalente. Jejuns enormes de títulos lá atrás e uma demora real para chegar próximo ao Bahia, temos assim, ao ser mesmo o segundo do estado. O que nos traz ao Atletiba, mas também temos um problema, que é a nacionalidade. O Atletiba é restrito, é mais local, né? Ele é um confronto, embora seja de enorme rivalidade, e o Atlético é, sem dúvida, de todos esses que eu mencionei, o clube que mais chegou longe. Tá, o Bahia ganhou 2 brasileiros, né? Uma Taça Brasil, um Campeonato Brasileiro, o Sport ali, mas o Atlético Paranaense é o clube brasileiro desses mencionados que chegou mais longe, que mais constante, mais consistente. Inclusive, ele é sempre visto como espelho para todos esses aí, sobretudo os cearenses hoje em dia. E é isso que dá uma força. E o Coritiba já teve alguma prevalência nacional nos anos 70, participando do Torneio do Povo e vencendo em 73, o Campeonato Brasileiro de 85, algumas outras campanhas interessantes, Brasileiro de 98, no comecinho dos anos 2000 também alguma parte interessante ali. É uma torcida forte, os dois têm estádios, patrimônios. Então, hoje, eu diria que temos quase que um empate técnico entre Atletiba e Bavi, mas o Bavi vai ficar um pouquinho à frente. Tudo indica, porém, que isso vai mudar. E não apenas o Atletiba, mas, como eu falei, o Fortaleza e Ceará, que é chamado lá de Clássico Rei, no Ceará, tem a chance também de continuar alçando voos maiores e se firmar como o terceiro principal confronto aí desses mencionados. E quem sabe, na sequência, pleitear o primeiro lugar, por que não? Porque o Coritiba frequenta mais a segunda divisão, o Atlético está muito protagonista, então há um gap maior entre Atlético e Coritiba do que há entre Fortaleza e Ceará e entre os outros. E é isso que talvez vá pesar contra o Atlético. Então vamos ver daqui 10 anos, a resposta pode mudar, mas hoje ainda eu diria que o Bavi é o maior clássico menor do Brasil, Fortaleza, Ceará e Atletiba se aproximando, com o devido respeito aí ao Repá, Derby Campineiro e ao Sport Santa Cruz como os outros 3 mais relevantes. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.